presidente da FNCC. Em nome da diretoria, funcionários e cooperativas federadas, dou as boas-vindas a todos e a todas, em especial a Maíra e toda a equipe da cooperativa coletiva, que está presente aqui conosco hoje, né? A FNCC, ela é uma federação de cooperativas de crédito. Nós temos 56 cooperativas que representam 160 mil cooperados, né? E por falar em cooperados, hoje o dia é muito especial, né, pessoal? Porque hoje é o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. E nada melhor para celebrar essa data do que praticar uma ação de intercooperação. Nós estamos fazendo justamente com uma cooperativa do ramo educacional, né? E, além disso, a gente está realizando uma ação social. Para cada inscrição, a gente está doando 1 quilo de alimento para o programa Acolher. Nós tivemos 93 inscrições, então nós temos aí uma tarefa de doar 93 quilos para esse projeto. E para comemorar essa data tão especial, né, é com muita satisfação que eu convido a diretora-presidente da cooperativa coletiva, a Maíra Santiago, que vai nos brindar com a palestra Quando um Cooperado Evolui, Toda a Sociedade Evolui. Né? Como a Karina falou agora há pouco, é importante que todo mundo deixe o microfone desligado nesse momento, tá bom? Então, uma excelente palestra para todos nós. E agora é com você, Maíra. Seja muito bem-vinda, viu? Você e toda a equipe da cooperativa coletiva. Muitíssimo obrigada, Marcelo. Então, para nós é uma alegria poder estar aqui nesse dia tão especial. Ele é mais do que especial. Adoro buscar efemérides, né? Todo dia é dia de celebrar alguma coisa. Como a data é variável, não é uma data fixa, sempre a terceira quinta-feira do mês de outubro. Esse ano, esse dia caiu no dia da poesia. Olha que legal, o quanto de poesia tem o nosso cooperativismo. É uma doutrina inspiradora que não pode ser confundida com uma doutrina romântica, isso é outra coisa. A gente, dentro do nosso pragmatismo, precisa, sim, fazer vir à tona a poesia do cooperativismo, que é tão necessária, tão urgente para os dias atuais. E é disso que a gente vai falar um pouquinho, né? A gente flagrar esse nosso lugar de potência avassaladora em termos de contribuição para a sociedade, e a gente se apropriar. A essência cooperativista que fortalece o futuro financeiro, portanto, nasce na gente. Então, o Marcelo dizia dos 3 Cs, vamos falar um pouquinho mais disso mais adiante, mas o cooperativista, em primeiro plano, é quem está dentro de uma cooperativa. A gente precisa irradiar essa apropriação, esse empoderamento, como é o tema proposto aí mundialmente para o dia de hoje, de que forma a gente primeiro se empodera dessa potência gigantesca que é o nosso cooperativismo financeiro. A gente fala com muita honra, com muita alegria, sobre o número que hoje é a representatividade do cooperativismo financeiro no Brasil, fala-se em torno de 10% de market share. A gente pode olhar para esse número e ficar feliz à beça, ou se perguntar, cadê os outros 90%? Porque enxergando o que é a nossa entrega, o que é a prestação do nosso serviço, tudo que a gente faz e ainda faz de um jeito humanizado, mantendo o cooperado ao centro, era para ter fila nas nossas cooperativas para mais associação. O que a gente pode fazer? Qual passo adicional que a gente pode dar para conseguir ampliar, não a ampliação do crescimento pelo crescimento que muitas organizações tradicionais acabam tendo, mas o crescimento pela contribuição que a gente pode deixar para a sociedade. Essa é a proposta, é esse o papo que a gente vai levar nessa noite. Obrigada quem está aí. A gente sabe que a concorrência não é pequena, esse horário, quinta-feira, as semanas estão começando a ficar mais aceleradas ainda, né? Finalzinho de ano chegando, já tem decoração de Natal sendo vendida, então, tem que dar aquela respirada, porque, sim, sprint final desse ano, obrigada. Obrigada, a gente sabe o quanto o tempo é precioso. E eu queria começar contando um pouquinho da minha trajetória dentro da economia solidária. Porque como é que a gente foi cair nessa, né? De onde a gente pegou esse caminho? E na minha trajetória, tudo nasce com essa representação aí. Turma mais novinha não vai saber do que eu estou falando, né, Marcelo? Hoje, em tempos de Waze, o que será esse livreto cheio de linha?
mas lá nos idos de 1998, minha primeira experiência profissional foi como agente de microcrédito, aqui na periferia da Zona Norte da cidade de São Paulo. Então, a gente fez um trabalho com o OCIP. Na ocasião, ainda quem operava microcrédito eram as OCIPs, e a gente ia buscar viver essa, que é a economia solidária, da qual o cooperativismo faz parte, pensando sobre como contribuir com microempreendedores informais. Então, meu melhor amigo da vida naquela época era o guia de ruas. E olha que ele não era muito fiel ali, a região que eu trafegava. Era uma história da numeração tá errada. Aquela Cantídio Sampaio, Marcelo, não sei se você conhece, do 1000 pula para o 15.000, é uma confusão. Lá atrás era mais complicado ainda, mas quando o guia me faltava, eu tinha a amizade certa do carteiro, né? Os carteiros eram os meus melhores amigos, porque eu conseguia chegar nos endereços questionando o carteiro sempre sabe aonde são as coisas. E a questão, né, de pensar a economia solidária, as cooperativas financeiras dentro do espectro da economia solidária, tem um ponto de já apropriação, como a gente disse ao início, porque tem uma porção de movimentos atuais falando de novas formas de economia. Fala-se de economia de stakeholders, fala-se de nova economia, economia 4.0, capitalismo consciente, tem um monte de vertentes falando de economias que precisam ser reinventadas. A gente ouve até o Papa falando de uma tal de economia de Francisco e Clara, então, do jeito que está, não dá para ficar. Essa é a impressão que, independente da vertente que a gente abrace, porém, a gente já sabia disso desde o nascimento. O cooperativismo já abraça não uma economia concorrencial, puramente mercantilista, mas essa economia solidária, que parte da premissa da solidariedade e do bem comum. E nas minhas andanças aí com esse guia embaixo do braço, eu tive a chance de ver o efeito real do capital bem investido. Era isso que a gente fazia, taxas super atrativas, subsidiadas. Tínhamos ainda assim uma dificuldade tamanha, porque o aval solidário aqui em São Paulo não tinha condição de pegar as pessoas muito desconfiadas, preferiam pagar juros mais altos do que serem avalistas dos vizinhos, né? Serem coavalistas. Mas eu pude ver alguns milagres acontecendo, milagres que vocês de cooperativas financeiras veem todo santo dia. O nosso pedido, a nossa súplica é que a gente nunca deixe de enxergar esses milagres, porque com o dia a dia eles podem acabar sendo normalizados. A gente pode ter um olhar que é do ordinário para coisas que são extraordinárias. Uma história extraordinária que eu pude vivenciar nessa época foi uma criança voltar à escola graças a um crédito de R$ 300. Eu tinha um cliente, esse cliente mesmo, né, no contexto que a gente atendia, o Raul. O Raul é porque ele parecia o Raul Seixas mesmo, cabeludo, magrão. E o Raul tinha uma papelaria na garagem da casinha dele que vendia aqueles itens evangélicos, aquele material da formiguinha, super esmilinguido, né? Era logo que lançou, eu acho. Ele fazia a comercialização desses itens e o Raul tinha um filho. E o filho do Raul precisava ficar na papelaria porque o Raul não tinha capital de giro. E aí o Raul, já sim, já não, tinha que ir lá no 25 de março fazer as compras para a papelaria. E ir para a escola de assim, já não parecia uma opção muito interessante, então o filho do Raul largou a escola. E aí, quando a gente fez o estudo de viabilidade, quando a gente analisou a necessidade de capital de giro, Raul entrou num grupo de aval solidário e a gente, na ocasião, concedeu um crédito de R$ 300. O que aconteceu com esse crédito? Só para a gente ter um paralelo, lá em 98, o salário mínimo era de R$ 130. Então, um crédito de R$ 300 para um microempreendedor informal era relativamente interessante nessas condições. Com R$ 300, o Raul conseguiu passar a fazer as suas compras semanalmente.
ele ia aos sábados pela manhã, lá na 25 de março, comprar e abastecer a sua lojinha, indo aos sábados. Obviamente, os dias do filho passaram a ficar novamente livres e o menino do Raul voltou a estudar. É sobre inclusão, é sobre dignidade financeira, é sobre impacto social real, não por meio de elucubrações, filosofias inócuas, mas por meio de ação real, por meio de vivência de um propósito que a gente enxerga no dia a dia das cooperativas financeiras. Isso para mim ficou muito marcado, porque, claro, não foi o dinheiro o combustível essencial para o Raul. Mais do que o dinheiro foi a instrução, foi a orientação, foi a educação financeira. A gente abria lá uma das agendas do Esmilinguido, como já tinha passado o trimestre inicial, sabe aquelas agendas que ficam lá, né, estorvando o estoque? A gente pegou uma daquelas para fazer o fluxo de caixa do Raul e fazemos as anotações e começamos a pensar a construção da distinção de pessoa física e jurídica, mesmo que informal, do Raul, e assim validando, vinculando, trazendo, sim, o investimento financeiro, mas também o investimento em educação. É que eu pude ver, talvez, a primeira vida transformada que eu acompanhei muito de perto nessa minha trajetória. E por isso que, desde então, o bichinho da economia solidária me picou. E me acompanha, ainda bem até hoje, juntamente com o bichinho da educação. Entender que, dentro de todo um desejo de mudança do mundo, muito nova ainda, talvez muito idealista, não que isso tenha mudado, né? Muito nova mudou, muito idealista, acho que não muito, mas quando a gente pensa em educação, inegável, difícil desvincular dessa reflexão, né? Que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas, e as pessoas, sim, transformam o mundo. Paulo Freire vem como base, como sustentação para essa nossa reflexão, onde é que a gente vai pôr o nosso tempo, vai dedicar a nossa própria vida por meio do trabalho também. Que construção a gente deseja, que legado a gente quer deixar. Então, desde então eu entendi, foi curioso, eu estudava ciências sociais na época, era bem bicho grilo. E aí eu fui notando que era cabelão, aquela saia de hippie, o estigma do bicho grilo, mas aí eu notei que a transformação social estava dentro das organizações. Seria necessário essa transformação começar dentro das empresas, que era o universo que eu mais trafegava, e aí a nossa migração, a minha migração profissional para a atuação com educação corporativa, mas não era o suficiente, né? E esse histórico todo culmina no motivo feliz que nos traz aqui a intercooperar. A gente só está intercooperando porque também somos uma cooperativa. Em 2019, constituímos a nossa cooperativa, a coletiva. A gente morre de orgulho de dizer que somos COP. Essa meia dúzia de gente, olha, a gente olha a foto, a gente adora essa foto porque você não dá nada para as pessoas. Só como é que a gente deu conta de constituir uma cooperativa? Foi uma empreitada muito interessante, foram 9 meses de gestação até a gente trazer à tona, trazer à vida a coletiva em setembro de 2019. O nosso propósito enquanto cooperativa, somos do ramo trabalho e atuamos com a educação corporativa, nosso desejo mais profundo, nossa razão de ser, nosso propósito é potencializar a abundância coletiva. A gente acredita que a abundância está aí, está ali com a Cláudia, está ali com o Machado, está com a Karina. A abundância habita as pessoas. Não tem fórmula pronta, não tem bala de prata, não tem mágica, não tem. Tem experiência, o conhecimento acumulado das pessoas. Como é que a gente traz esse conhecimento à tona e disponibiliza para que mais gente tenha acesso? Muito se fala, né, também, outro termo talvez de modismo, de crescimento exponencial. Quem nunca ouviu, né? Porque hoje o desafio das organizações é crescer exponencialmente. E aí a associação mais natural que é feita é com a tecnologia. A tecnologia vai permitir o crescimento exponencial, então a gente deixa de ser fixado em um único lugar, se tornam onipresentes as organizações
Mas para pensar em exponencialidade, eu olho para essa bergamoteira, que aí a gente roda, né, fala com turma do Sul, que é bergamota. Aqui para nós em São Paulo é mexerica mesmo, né? Então, o nome que a gente apelidar essa frutinha gostosa que a gente come em gomos, aí mora a verdadeira potência. Eu posso olhar a tecnologia, mas eu posso olhar a natureza também. E quando eu enxergo esses frutos e fica muito explícito o que é exponencialidade, vocês já pararam para pensar quanta semente tem uma mexerica? Uma mexeriquinha dessa aí. Quantas sementes tem dentro dela? Nunca parei para contar, gente. Talvez seja o meu desafio da próxima vez que eu comer uma mexerica. Cada semente é a promessa de uma nova árvore, não é a promessa de um fruto. Não é 1 para 1. Se fosse, seria progressão aritmética, né? Crescimento exponencial, progressão geométrica. Sim, de uma sementinha nasce uma nova mexeriqueira, com infinidade de novos frutos. O cooperativismo é assim. Um cooperativista que a gente traz para junto tem o poder e a potência de influenciar todo o ambiente ao seu redor. Aquela história, né, para a gente é muito claro que uma andorinha só não faz verão, mas sem essa andorinha o verão também não vem. Quanto mais andorinha, melhor. A gente quer que o movimento seja exponencializado, porque a abundância está aí para todos, né? Até aqui, essa conversa pode estar soando muito romântica para vocês, né? Eu falei do romantismo, pode estar tudo muito em termos filosóficos abstratos. Um belo dia, conversando com uma liderança do cooperativismo, que eu admiro demais, né? Um presidente de uma cooperativa singular do Sistema Sicredi, Marcos Balbinotti, muito querido, ele falou uma coisa para mim que eu fiquei chocada. Ele disse para mim, Maíra, é o seguinte, aqui na nossa cooperativa a gente moeu os 2 pinheiros. Moeu. Não tem mais essa história de desenvolvimento econômico e social. Como assim, Marcos? Falei, ué, será, né? É a essência. É o simbolismo máximo do cooperativismo mundial. Mas aí ele me explicou. Ô, Maíra, a gente moeu os 2 pinheiros porque para nós é um pinheiro só. Não tem distinção entre desenvolvimento econômico e social. Dentro de uma cooperativa financeira e de uma cooperativa de modo geral, quando eu trabalho o desenvolvimento econômico, já vem a reboque o desenvolvimento social. Não existe um sem o outro. O desenvolvimento social sem o desenvolvimento econômico não é sustentável. O olhar da unicidade, da integralidade, esse olhar mais holístico para o entendimento do nosso negócio se faz muito necessário. Porque senão a gente espera o dia C para viver o social. Eba, vamos doar a cesta básica. E no dia a dia, vender um seguro é um sacrifício hercúleo, né? Puxa, será que eu oferto? O que o associado vai pensar? O cooperado vai pensar mal de mim, vai achar que eu estou empurrando esse consórcio. Não! Enquanto a gente faz essas ofertas, a gente está zelando, obviamente, pelo desenvolvimento social daquele indivíduo, daquele cooperativista. Essa preocupação e essa centralidade do outro é que precisa ser o nosso guia, para que a gente não aparte, não segregue, porque nossa mente é segregacionista, por premissa. Na escola, você sai correndo da aula de português e vai lá para a aula de matemática. Às vezes até a sala é diferente, né? Então são caixinhas realmente diferentes. Mas o desenvolvimento econômico e o social, se a gente conseguir moer esses 2 pinheiros, fazer um pinheiro só, é um excelente negócio para o fortalecimento, para a robustez, para a antifragilidade, por que não, das nossas cooperativas. Por quê? Fazer negócio é o único jeito de viver o propósito. As cooperativas, muito se fala também, né, em gestão por propósito, a gente tem, é fácil identificar quais são as questões comuns, os porquês comuns das cooperativas, mas cada qual acaba estratificando aí, né, o nosso propósito e sempre perpassa por inclusão econômica, desenvolvimento social, cidadania financeira, prosperidade na sociedade. Todas essas frases bonitas só têm sentido se de fato a gente tiver uma conexão
intrincada com o negócio. Não tem o dia de viver o propósito e o dia de fazer negócio. Se algum dia a gente faz negócio sem propósito, está errado. Se algum dia a gente vive o propósito e não enxerga o negócio por detrás, está errado também. Ah, Maíra, mas quando a gente faz a doação para aquela instituição, né? Traz do fundo social, reverte para uma instituição beneficente, tem negócio. Opa, essa instituição beneficente transaciona também. Com quem que ela transaciona? Transaciona com uma cooperativa financeira? Se a gente é segmentado, a gente tem esse olhar. Com quem ela está negociando? Ela está dentro do movimento cooperativista? Então, também, até nessas situações mais aparentemente desvinculadas, é possível manter o olhar do negócio. Porque sustentabilidade de negócio e sustentabilidade e perenidade das nossas cooperativas vai depender do nosso olhar de negócio. Em última instância, para nós, colaboradores de cooperativas, a sustentabilidade também é a possibilidade de evolução na carreira. Muitos de nós não somos direcionados por metas, que bom. Talvez seja, né, uma tranquilidade, não ter que correr atrás do prejuízo, como a gente vê em muitas instituições financeiras, vender o almoço para pagar a janta. Mas, se a gente também se acomoda, a coisa não vai acontecer nem em prol do nosso desenvolvimento pessoal. O que é bom para o outro também repercute e reverbera no que é bom para nós. Como fazer tudo isso? Só tem um jeito. Um de cada vez. E aqui, quem recomenda essa postura, como eu efetivo o propósito por meio do negócio? Uma vez, conta-se essa história, né? Que Madre Teresa de Calcutá, para quem é católico, Santa Teresa de Calcutá, foi questionada como é que ela dava conta de tanto doente, tanto pobre, tanto miserável, que ia buscar ajuda com ela. E ela serenamente respondeu: um de cada vez, meu filho. Não tem outro jeito. Aquele associado, aquele cooperado que está na nossa frente naquele momento é o mais importante. Aquela mensagem de WhatsApp que a gente está respondendo naquela hora é do cooperado mais importante. Um por vez, buscando identificar as necessidades e refletir sobre quais são as soluções financeiras ou não financeiras que a gente pode oferecer para aquele indivíduo. Um por vez. E aí, depois, contando a história de Madre Teresa, um colega cooperativista também me contou uma outra história, que não vou deixar de compartilhar com vocês, porque conhecimento é assim também, né? Só cresce quando divide, multiplica quando divide. Ele disse que também conta-se uma história dela que ela foi pedir doações, donativos para suas obras de caridade a um homem muito rico, um empresário muito rico. E ela estendeu a mão e questionou, né? Como é que você pode ajudar? Com o que você pode ajudar os meus pobres? E esse homem cuspiu no rosto da madre. Ela limpou o rosto e falou: para mim, eu aceito essa oferta. E para os meus pobres? Isso é viver propósito. É em outra escala. Talvez a gente não alcance, né, essa escala ainda por enquanto, mas esse nosso um por vez, esse nosso pedacinho, esse nosso pouquinho de entender aquele que está na nossa frente como o cooperado mais importante daquele momento e a gente se apropriar dessa necessidade de fazer a oferta mais oportuna, buscar as melhores condições que permitam a sustentabilidade da nossa cooperativa também, né? Não é uma questão de uma relação de ser bonzinho, de ser filantrópico, não. A gente tem que buscar esse equilíbrio porque é o bem que faz bem para todo o ecossistema onde a gente está envolvido. E trabalhar um por vez demanda um exercício de paciência e de compreensão. A gente fala de empatia, só que empatia é entender que o lugar que eu ocupo não é o mesmo lugar que o outro ocupa. Eu tomei uma invertida boa hoje cedo, Marcelo. A gente estava com uma singular de uma cooperativa de crédito, falando de outros assuntos de educação comercial, e eu super celebrando, dando os parabéns para eles pelo Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. Um colega me deu essa invertida e ele falou: por que você está dando os parabéns? Os parabéns é mais para vocês do que para a gente.
Você, como associada, que eu sei que é de uma cooperativa financeira, tem mais lugar de fala do que nós, que somos colaboradores. Você pode ser votada, eu não posso. Você pode exercitar mais princípios do que eu que estou dentro. Então, esse olhar de expansão, de evolução, demanda paciência de nossa parte. Entender de onde é o ponto de partida do outro, esse outro com o qual a gente se relaciona. E aí eu vou ser muito abusada agora, porque eu vou falar da teoria do autor com o autor presente. Isso aqui é o ápice do abuso, não é, Marcelo? Então, olhem só, está ali o Marcelo que nos ensina uma abordagem dos 3 Cs do cooperativismo. Se eu falar bobagem, você me corrige aqui ao vivo, Marcelo. Depois a gente edita na gravação. Quando a gente se relaciona com qualquer outro no contexto da cooperativa financeira, a expectativa que ele chega é de cliente. Se na chegada eu fizer promessas do tipo aqui, você pode participar do processo assemblear. Ele nem nunca ouviu falar o que é processo assemblear. Se eu disser a ele aqui, você vai ter retorno de sobras. Como assim sobra? Nunca vi o que é sobra. É incompreensível, porque a demanda inicial é pareada com as soluções que ele recebe de outras instituições financeiras. O meu nível de negociação vai ser: legal, vocês são cooperativa, mas vocês têm aplicativo? Opa, eu quero ter esse acesso digital. A gente concorre em pé de igualdade em termos de competitividade no posicionamento de mercado. Então, o primeiro impacto é: eu atendo esse cidadão enquanto cliente? Eu tenho o crédito que ele precisa consumir? Eu tenho opções para investimentos, como ele recebe no mercado financeiro de forma mais global? Eu preciso acolher esse cidadão enquanto cliente. Na nossa paixão, às vezes extremada, eu já quero falar dos benefícios que o cooperativismo no geral trazem. Calma, respira, tudo a seu tempo. Vai ter a hora certa da gente paulatinamente fazer esse processo de evolução de cliente até cooperativista, até que ele entende. Muito menos pelo nosso discurso e muito mais pela nossa prática. Não é dizendo que ele é importante que ele vai passar de cliente a cooperado. É quando ele sentir que o atendimento que ele recebe dentro da cooperativa financeira dele é diferente do que ele recebia na instituição tradicional. Quando ele percebe, de fato, que essa tratativa é outra. Aí ele recebe essa condição, ele se percebe com essa alcunha de cooperado. E aí, Marcelo, conversando um dia com o Abdul, lá, o superintendente do Sescop do Rio de Janeiro, Abdul Nasser, e falou: Mayra, cooperado é ser passivo. Eu falei: nossa, eu acho o máximo, bonito o cooperado. Não, 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 pode perceber. E aí, corrobora, né, a tese do Marcelo: cooperado é um estágio intermediário. O cooperativista, na minha visão, é quando a gente já está naquela reflexão, naquele estado de atenção que mesmo que eu esqueci o óculos no supermercado, eu vou apertar o olho para procurar se é cooperativa essa manteiga que eu estou comprando aqui. Né? Eu vou procurar os 2 pinheirinhos, eu vou ver se tem o selinho do Somscope. O cooperativista é o que abraça o movimento. E ele é ativista, ele é protagonista, ele é convidado à ação, ele se apropria desse espaço, ele realmente se empodera em termos de conexão com a filosofia, com a doutrina. Eu posso trocar de uma cooperativa financeira para outra, mas eu não vou voltar para a instituição financeira tradicional. E o cooperado, enquanto sujeito passivo, eu fiquei com esse barulho na cabeça e acabei fazendo aí uma associação com o neologismo, que é o coparado. O risco da gente virar coparado. Eu estou parado, estou paradinho aqui, enquanto me atendem é uma delícia. Mas eu não sou ativista, eu não multiplico, eu não propago. Tá bom para mim. Qual é o meu grau? Questão dos direitos e deveres estatutários, os direitos eu gosto muito, os deveres eu nem lembro que constam lá do que eu assinei quando fiz minha associação. Então, respeitar essa evolução demanda de nossa parte paciência, perseverança e a visão do propósito. E, Marcelo, essa complementação da tua teoria, quem acabou de provocar essa reflexão foi o teu xará, Marcelo Sestari,
lá da Via Cred, a gente conversando sobre isso, ele falou, Maíra, eu tenho 3 P's aqui, para a gente complementar os 3 C's do meu xará. Paciência com o cliente, perseverança com o cooperado, propósito para incendiar, inflamar positivamente esse cooperativista. Me fala se foi muita bola fora, que aí Maíra saiu do grupo, assim, na sequência. Não, Maíra, parabéns, né? Refletiu bem a essência da teoria mesmo, né? E o que a gente prega é isso, né? E complementando o que a gente estava conversando, né, antes, é que esse movimento é importante para que a gente consiga garantir a perenidade de uma cooperativa. É importante que o cliente dela se sinta cooperado mesmo, né? E como você colocou bem, para garantir a perenidade do movimento cooperativista, aí tem que ser o cooperativista, né? Então, eu escrevi essa teoria justamente buscando isso, que a gente, quanto mais a parcela de cliente se tornar cooperado e a parcela de cooperado em cooperativista, a gente garante a cooperativa e o cooperativismo, né? E gostei desses 3 P's também do meu xará. Não conheço ele não, mas eu gostei bem. Gostei legal. Ah, o Cestário lá da Via Cred. Vou oportunizar aí uma conexão de vocês também. Tem Tá ok. muita coisa boa para conversar. Legal, obrigado aí pela surpresa também. Ah, gente, a gente precisa, né, estar alinhado. Quem fala de manter o associado ao centro, e esse é um ponto que o cooperativismo tem que ser muito vigilante, a gente tem que cuidar demais para não ser incoerente. Nosso discurso e a nossa prática tem que estar muito vinculados, né? Então, como é aflitivo quando a gente ouve alguém palestrando para o ambiente do cooperativismo e solta um lucro ali no meio, né? E solta um acionista, que solta uma joint venture, chega a doer o ouvido. Então, a gente busca fazer aí também a lição de casa. E assim, Mayara, é preocupante quando a gente participou de um evento também no Sescop, né, e teve uma pesquisa, né, feita pela OCB, e aí 28% do público que era cooperado, ele achava, de crédito, tá? Ele achava que era um banco, ele não tinha noção nem que ele estava numa cooperativa, para você ter uma ideia, né? Então, a gente tem muito trabalho para fazer, sim. Muito. Isso é de uma gravidade, né, Marcelo? Porque pode gerar um desenquadramento jurídico, inclusive. Enquanto para outras organizações é opcional falar sobre princípios, sobre valores, para a gente não é opcional. Para a gente é basilar. Então, eu posso processar uma cooperativa porque eu achei que fosse um banco. E aí eu não sabia das consequências de ser cooperado ao invés de ser mero cliente. Então, tem uma gravidade adicional que gera essa responsabilidade. A gente que quis entrar nessa. Que bom que a gente quis, mas é também de uma imensa responsabilidade, inclusive a responsabilidade desse fato, né, Marcelo? Você trouxe o espectro aí do cooperativismo financeiro, e ainda nesse espectro, é o que se diz, né? Qual parcela do cooperativismo financeiro no que é possibilidade de negócio? A gente está beirando os 10% hoje no Brasil. E é muito importante a gente lembrar que a nossa maior concorrência são os bancos, não são as fintechs, é o desconhecimento. Qual o nível de posicionamento? O que a gente fala a respeito? Ainda de forma mais provocativa, será que eu, dentro de uma cooperativa, consumo tudo que eu poderia antes de querer pregar da porta para fora? Será que nós, colaboradores de cooperativas, a gente está com a principalidade, a gente está com o maior fluxo de operação dentro das nossas cooperativas? Importante esse olhar para a gente, porque o exemplo arrasta. As palavras inspiram, mobilizam, mas o exemplo ele é arrebatador. Que exemplo a gente está dando dentro das nossas cooperativas? Onde é que está nossa vida financeira? Né? E essa tua evolução, Marcelo, do cooperado para o cooperativista, eu fiz essa correlação aqui com esses dois bichinhos, que são quem está ali? É a pata e a galinha, né? Eu sempre falo pato, mas no caso o pato não bota ovo, né? Não ia funcionar aqui a história. Mas tá ali, tá a pata e a galinha. A gente precisa manter a competência de pata, de botar esses ovos bonitos, graúdos, gerar contribuição, conseguir impactar a IDH, gente. Às vezes a gente olha para os indicadores e não se comove. Difícil se comover com gráfico, né? Ali a historinha dos R$ 300 e a mochila do menino é mais comovente do que esse gráfico de 90 a 10. Não
não mexe com a nossa sensibilidade, né? Falar de números. Quando a gente fala de IDH, vamos entender, vamos revelar o que está por trás desse indicador. O IDH dos municípios onde as cooperativas são presentes e atuantes é sabido que é mais elevado do que de outras localidades. IDH guarda expectativa de vida. Em lugares onde tem cooperativas atuantes, as pessoas vivem mais, vivem melhor, tem menos analfabetismo, a qualidade de vida é superior. E a gente fica quieto. Como é que a gente fica quieto com tanta coisa boa, com tanta abundância, com tanta potência? Então, tem galinhas que têm propagandas maravilhosas, né? Que botam ovos pequenininhos, que fazem ações sociais, eventualmente, e que fazem o escarcéu. A gente, enquanto pata, será que não estamos precisando falar mais a respeito? Será que não é hora, ou passou da hora? Sempre é tempo, né? Da gente se apropriar e realmente, empoderados, a gente poder compartilhar com o mundo que está tão precisado. Se é bom, que seja bom para mais gente. Não por ambição, não por acúmulo, não por vaidade, qual a maior cooperativa, qual maior número de associados, como anda o quadro social, não. Por vidas impactadas. A responsabilidade nossa, em termos um propósito grandioso, vai por esse caminho. Pensando em ser pata, mas cacarejando um pouco mais, eu queria trazer um questionamento aqui para a gente refletir juntos. Quais são as nossas boas novas para o mundo? O que a gente tem de história boa para contar? O que a gente tem de notícia? Como a gente está aqui mais íntimo, acho que eu nem vou chamar o QR Code. Vamos aqui no chat ou no microfone aberto. A gente pode fazer aqui uma rodada de conversa. O que a gente vê de positivo no cooperativismo para poder contar para as pessoas? Tá lá aberto agora também, né, Ju? Não combinamos. Deixa eu ver. Se quiserem responder no link, perfeito também. Juliana deixou no link. Vamos por lá, então. Vou ficar quietinho um minutinho para a gente pensar. O que a gente tem de notícia boa para contar para o mundo a partir da nossa vivência no cooperativismo financeiro? Pediu um código, a Ju já vai compartilhar. Foi. Aqui se movimentando a nossa nuvem já. Deixa eu compartilhar com vocês. Isso. Quais as boas novas que o cooperativismo financeiro tem para contar para o mundo? É muito interessante esse movimento, né, como foi mencionado aqui, novas agências. Por que é uma boa nova? Quando a gente olha a expansão das agências físicas das cooperativas. Por quê? Quem me ajuda aqui? Vamos prosear um pouquinho. Cláudia, me ajuda aí, você está com a gente conectado. Por que as novas agências são uma boa notícia? Querer falar também. O pessoal não quer falar? Ó, a Cláudia estava achando onde é que destrava o microfone, eu acho, não é? Uhum. A Cláudia Celeste, minha amiga. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Boa noite a todos.
a partir do momento que a gente tem novas agências, a gente se torna visível, né, a marca do cooperativismo no nosso país. E muitas pessoas elas são atraídas de forma visual. Então, quanto mais visibilidade tiver, mais cooperados vão ter interesse em conhecer e associar. Então, a expansão ela é de suma importância para realmente difundir a marca do cooperativismo no nosso país. Muito obrigada, Cláudia. E esse posicionamento, né? Quem não é visto não é lembrado. Minha avó me ensinou assim, né? Quem não é visto não é lembrado. Para fazer relacionamento, porque eu não preciso, está tudo na palma da mão agora. O celular eu resolvo minha vida financeira. Mas eu quero ver, peraí, quem está cuidando do meu dinheiro? Onde é que eu estou investindo? Deixa eu saber que lugar é esse, que pessoas são essas. Então, o lastro de confiança também se reforça com esse posicionamento físico das novas agências. Que legal, Cláudia. Contar sobre o aprendizado, pertencimento, intercooperação. Me ajuda, Marcelo, essas boas novas, por que são boas novas na sua visão, que a gente tem que contar para o mundo? Primeiro, o sentimento de pertencimento, como a gente disse, né? Existe uma palavra aí que poderiam ter colocado também, que é a pessoalidade, né? No atendimento. Porque você consegue ser pessoal mesmo sendo virtual, costumo dizer, né? Tem pessoas que falam, não, o pessoal gosta da presença, porque tudo bem, tem o olho no olho, tem a proximidade, né? Quando a gente fala de expansão, tem muita cooperativa, muita município ainda que não tem, né? Um posto de atendimento, né? No nosso caso de cooperativas, tem cooperativas dentro de empresa que elas se preocupam em colocar um posto de atendimento onde a empresa também tem, né? Uma filial e tal. Mas eu sinto isso no cooperativismo, quando o cooperado ele sente realmente que ele é diferente do Prime, das outras instituições. Ele é um cooperado, né? Ele tem o mesmo direito de voto, mesmos direitos, mesmos deveres. Quando ele vota, tem direito a um voto, como o outro que tem mais capital que ele. Mas eu sinto esse pertencimento e a pessoalidade no atendimento, que é importante. Como eu falei, às vezes cooperativas falam para mim, Marcelo, mas hoje o pessoal quer o virtual. Eu falei, mas mesmo no virtual, se você ligar para o cooperado conhecendo ele, é diferente. É como se você estivesse ligando para um amigo. Né? Então, eu acho que esse sentimento que segura muito também. E como você falou, né, a questão também de trazer o resultado para aquela pessoa, ele tem que enxergar isso, né? Que a taxa dele é mais em conta, que esse dinheiro que ele teria pago em outra instituição teria saído dele e da comunidade que ele convive, né? Então, são vários benefícios, né? Só que eu não vou ficar falando muito aqui, senão eu vou dar palestra aqui com vocês. Mas para ajudar só. Obrigada, Marcelo. A conexão humana sempre vai existir. Muito, né? O Yuval Harari, aquele estudioso futurista, ele diz que até 2050, esse dado foi meio chocante quando eu ouvi também, a gente vai conviver com o que ele chama de casta dos inúteis. Dá até um aperto no estômago, né? Casta dos inúteis é um termo pesado. As pessoas que vão perder o bonde da transformação digital, as pessoas que não vão saber como se recolocar no mercado de trabalho. Por que isso vai acontecer? O próprio Harari diz, se a gente tentar concorrer com a máquina, a gente está lascado. Não dá para concorrer com a máquina. O pensamento analítico que a máquina traz é muito mais ágil do que o nosso. A capacidade de avaliar dados e informações é programável. A gente fala hoje de learning machine, a máquina aprendendo. Se a gente quiser concorrer nesse teor, nesse sentido, a gente vai virar parte da chamada casta dos inúteis. Então, se a resposta que eu dou ao meu cooperado por WhatsApp parece um robô respondendo, aguarde que o robô vai tomar teu lugar, já já. Se é análogo, o robô é mais barato, né? Em ganho de escala, o robô é muito mais barato do que a operação humana. Onde é que a gente vai seguir se diferenciando? Na humanidade, na vinculação afetiva, na conexão emocional. E quando eu digo isso, não precisa chorar com o cooperado, não precisa ir no aniversário do filho, não é nada disso. Mas é ter a compreensão de qual benefício ele busca, qual o valor desse crédito que ele está procurando, qual é o significado do dinheiro que ele está investindo, qual a pretensão que ele tem para a realização de um sonho por meio de um consórcio. Essas questões subjetivas, subliminares, são questões demasiadamente humanas, como diria Nietzsche.
É nessa humanidade que a gente precisa se apegar. O nosso cooperativismo vai continuar sendo diferenciado, porque não é que o cooperado é a razão de ser do nosso negócio, ele é o nosso negócio, ele é o dono do nosso negócio. Muitas empresas têm essa fala, eu preciso ter foco no cliente, o cliente é a nossa razão de existir. Muitas ainda aparentam ter o produto como a verdadeira razão de existir, né? Eu faço esse produto, quem quiser que me compre desde a época lá do Ford T, né? Pode ter qualquer cor, desde que seja o preto, o carro do Ford. Tem gente que até hoje vive nessa sistemática, perdendo espaço, é verdade. Mas quem coloca de fato o outro, no nosso caso, cooperado ao centro, é que realmente vai ter uma diferenciação. Então, falar de intercooperação, falar de aprendizado, falar sobre pertencimento, é falar de cooperativismo. É preciso que a gente divulgue essas boas novas, que não são tão novas, né? A gente sabe que não são novidade, mas são novidade para o mundo. Por isso que precisam seguir sendo compartilhadas. Porque dentro de uma movimentação de reflexões vanguardistas, tem um termo, né? Muito se falou durante a pandemia de resiliência, a gente tem que ser resiliente, não é o suficiente. E um outro teórico que vale a pena a gente pensar sobre a teoria dele, porque eu não achei exemplo melhor do que o cooperativismo para ilustrar a teoria do Nassim Nicholas Taleb, que é a teoria da antifragilidade. Já ouviram falar da antifragilidade? O que é a antifragilidade? Na terminologia do Taleb, ele diz que ele precisou inventar esse termo porque o nosso cérebro tem dificuldade de pensar sobre o que é o oposto do frágil. Se eu perguntar, quando eu pergunto em geral, o que é o oposto do frágil? É o forte, é o robusto, é o resistente. Esse é o oposto do frágil. Taleb diz que não. Taleb diz que o oposto do frágil é aquele que, quando submetido à situação de estresse, ele não só se mantém, ele cresce. Sabe aquela história? Fulano parece pão, quanto mais apanha, mais cresce. Cooperativismo é dessa linha, né? Quais as distinções que o Taleb traz? E olha como isso se enquadra perfeitamente com o nosso movimento, só para a gente ver a relevância. Tem questões, tem conceitos que estão começando a nascer agora e a gente já se enquadra, sem ter consciência disso. Então, nessa correlação ganho e perda e a evolução do estresse, tem aquelas organizações que são frágeis. Organizações, objeto, que é um objeto frágil, gente? Para mim é a taça de cristal, né? Aquela que, quando eu era criança, sempre tiravam de perto de mim quando punham na mesa de Natal, porque sabia que eu ia derrubar a taça de cristal. Taça de cristal é frágil. Qualquer mudança no ambiente, qualquer situação de estresse, logo ela quebra. Ela não se mantém por muito tempo. Quando eu avanço e evoluo para a robustez, a robustez aguenta mais tempo. Titanic era robusto? Até antes de encontrar iceberg. As torres gêmeas eram robustas? Até antes de ter um atentado. A robustez aparenta grande força, mas nem sempre se mantém diante de um estresse extremado. Quantas grandes organizações quebraram ao longo da pandemia? Dentro da nossa reflexão, os microempreendedores informais precisaram ser acudidos. Foram os primeiros, tinham 15 dias de capital de giro para operar. A pandemia durou 2 anos, esses eram os frágeis. Algumas corporações maiores, a gente pode entender que eram robustas. A evolução da robustez é a resiliência. O resiliente é aquele que se adapta. Eu consigo me ajustar até certo ponto. A gente diz que o resiliente é tal qual o bambu, enverga, mas não quebra, até que quebre. Não é, né? Tem um limite, não é ilimitada a capacidade da envergadura do bambu. Uma hora ele não suporta. Então, algumas pessoas, e aqui é legal a gente ter esse olhar para as pessoas, a gente tomar o cuidado de também não tentar ser a pessoa robusta ou puramente resiliente.
O burnout vem aqui, do excesso. Eu aguento até que uma hora eu não tenho mais condições de suportar o nível de estresse. Qual é essa organização que é realmente revolucionária na visão do Taleb? É a antifragilidade. A antifragilidade inova diante da situação de estresse. Como é que, com um monte de banco fechando agência, durante a pandemia, a gente estava tendo essa expansão no cooperativismo financeiro? Percebam como é esse gráfico? A galera está retraindo, os robustos estão retraindo. Ué, mas a gente é pequenininho, como é que a gente está crescendo? Porque a gente é pequenininho, mas a gente além de se adaptar, a gente consegue inovar. A gente não abriu mais agência ou posto de atendimento para fazer negócio lá. Tem uma porção de cooperativas que tem esse movimento de expansão física e estabelecem coworkings para os seus cooperados. Vira sala de reunião de uso mútuo. Isso é reinvenção. Essa é a nossa capacidade. E que bom quando vem a situação de mudança, de estresse, a gente tem essa possibilidade de inovar. Por quê? Porque cooperativamente são várias cabeças pensando no bem comum, não no bem individual. Paulo diz aqui, eu vejo o cooperativismo de crédito como uma forma de propagar a justiça social, dando oportunidade às pessoas que têm dificuldades extremas de atuar no mercado financeiro. É sobre cidadania financeira. É sobre inclusão social, que a gente nunca perca isso de vista. Porque o antifrágil, a gente pode olhar para a cooperativa como um exemplo categórico da antifragilidade, e assim como olhamos ali a bergamota, a gente pode olhar para a natureza, para entender a fragilidade ou a antifragilidade. Dê uma olhadinha aqui, olha esse movimento, que curioso. Um cardume no fundo do mar. Tem ali um mergulhador e o movimento do cardume. Por que os peixes em processo migratório se organizam em cardumes para fazer essa migração? Olha o tamanho que eles ganham, né? Interessante, ouvinte. É o retrato do juntos somos fortes. Um peixinho sozinho no oceano, vem lá um tubarão, a bocanha, nem se discute, o cardume se avoluma e ele tem essa condição de assustar o predador. Quando o predador olha no fundo do mar, o que é aquilo tão grande? Eu não vou me aproximar. E é a personificação da inteligência coletiva, né? Quem estuda aí a questão das emoções, os peixes têm essa condição, os peixes, com aquele cerebrinho pequenininho, o que dirá a gente, ser humano, que está bem maior aqui o cérebro, né? Eles conseguem se comunicar por meio do compartilhamento das emoções. Claro que por uma rede aí muito mais elétrica no fundo do mar, diferente dos nossos mecanismos. Mas não tem alguém que coordene. Os peixes se coordenam. À medida que um percebe um predador e muda o rumo da sua viagem, do seu nado, os demais fazem o mesmo. Então, a gente também tem essa condição de, juntos, conseguirmos nos avolumar e conquistar coisas muito grandiosas. Ricardo diz aqui em Curitiba, onde fecha uma agência bancária, logo depois inaugura uma cooperativa de crédito. Que bom. Que bom, não pelo fechamento, que prosperidade tem para todos, mas pela nossa evolução, pela nossa condição de conseguir avançar e ir além. Por quê? Porque, no fim do dia, que bom que a gente pôde estar aqui conversando a esse respeito. Dia da poesia, não veio em forma de poesia, mas veio de um poeta, um autor que também é poeta. A colheita é comum, mas o capinar é sozinho. Eu queria que a gente refletisse juntos aqui. Tem prosperidade, tem fartura, tem abundância, tudo isso é a proposição do cooperativismo. O cooperativismo financeiro nos permite acesso a essa colheita comum, mas o capinar é sozinho. Ninguém vai pegar a enxada por nós para carpir o lote que nos cabe.
Ninguém vai estudar o cooperativismo no nosso lugar. Ninguém vai fazer aquela oferta de uma solução financeira para o nosso cooperado se a gente não fizer. A gente fala muito, né, que um coletivo forte, né, a união faz a força, nos jargões aí do cooperativismo. Tem uma pessoa muito especial que milita nas questões de inclusão da diversidade, a Maite Schneider. Ela diz que não, um coletivo só é potente quando a gente consegue desenvolver indivíduos potentes. Se eu juntar um punhado de gente não capacitada, desmotivada, resignada, eu não tenho potência nenhuma. A potência vai acontecer quando cada um de nós, de fato, evoluir. Uma cooperativa só evolui quando cada um de nós, igualmente, também evolui. Porém, essa responsabilidade de evolução só cabe a nós, ela é indelegável. Quando a gente pensa no juntos, isso nunca deve nos eximir da responsabilidade do indivíduo. Esse futuro empoderado que o dia de hoje nos convida a pensar passa pelo empoderamento pessoal, pela nossa evolução individual. E para fechar, eu queria deixar uma pergunta aqui. Pergunta retórica para a gente dormir com esse barulho. Qual vai ser a sua ação para fortalecer ainda mais o cooperativismo financeiro? Eu preciso falar mais de cooperativa, eu preciso estudar mais sobre esse assunto, eu preciso ter mais indignação para fechar mais negócios, eu preciso conversar com a cooperativa vizinha para ver o que a gente pode agregar de soluções, eu preciso conhecer outros ramos, por onde eu posso começar nesse meu lotezinho que eu preciso carpir sozinha para a gente avançar em termos de representatividade e principalmente de contribuição, que é o que o legado nos foi deixado e a gente precisa honrar esse legado. Que bom a história que a gente contou até aqui, que linda a história que cabe a nós escrever os próximos capítulos. Super obrigada, gente. Aqui, em nome da Cooperativa Coletiva, a gente agradece demais o tempo e a oportunidade. Quiserem continuar a prosa, vocês nos encontram aí nas redes sociais, especialmente no LinkedIn. E foi uma delícia estar com vocês. Muito obrigada. Karina, Marcelo, tiverem um recadinho aí final, fiquem à vontade. Maíra, a gente vai fazer um sorteio, né? Agradecer novamente a participação de vocês, a presença das pessoas. A gente sabe que é complicado, muitas, como você falou, concorrência, live à noite, né? Mas o recado final, até na reflexão que você colocou, e já pegando a intercooperação, né? O cooperativismo de crédito precisa do quê? De educar mais. É onde entra essa intercooperação da cooperativa educacional. A gente falou, a gente precisa propagar. E como? Com essa educação, né? E eu falo isso em todos os ramos da nossa vida, né? Segmentos, né? Precisa educar o nosso cooperado, né? E a gente vê isso muito também nas nossas cooperativas de crédito, muitas vezes, que também educam o cooperado a não entrar naquele consumismo desenfreado, né? Isso que é a diferença nossa, né? É trazer o produto adequado para cada necessidade, para cada cooperado, né? Então, eu gostaria só de colocar isso, né? Que é a importância realmente da intercooperação. O que falta para a gente, talvez, no ramo de crédito, no cooperativismo financeiro, chamado também, é aliar-se à questão da educação do cooperado. E só com a educação é que ele vai realmente ter acesso e conhecer o que é o cooperativismo, né? Obrigado mais uma vez. Vou passar para a Karina, ela vai ter um sorteio, né, Karina? Oi, pessoal. Eu coloquei aqui no chat para vocês o link para avaliar o nosso evento, então é importante, né, a participação de vocês. Quem não conseguir acessar, me dá um oi que a gente conversa. E eu queria pedir um favor, quem puder e quem quiser, abrir a câmera para a gente tirar aqui um print, uma foto do nosso evento. Vamos lá tirar uma fotinho, nossa. Ah, que legal, pessoal. Ó, Clodoaldo, Paulo. Ah, olha, a Ana Maria da Fleury. Tá no trânsito, oh, meu Deus. Eu morri de ciúme, Karina, que você pediu, eles abriram a câmera. Eu tô aqui enciumada agora. Ah, é? Legal, pessoal. Eu vou tirar um print, então. Então, vamos lá. Deixa eu achar o botão para fazer certinho.
Digam X. Deixa eu ver se foi, só um minuto. Tem que testar aqui. Não é print, né? E aguardem só mais um pouquinho. Tá acabando, pessoal. Vou fazer um sorteio com vocês. Foi, ficou linda a nossa foto. Obrigada, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, o pessoal que participou aqui da live, a gente vai sortear uma cafeteira elétrica. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês acompanharem o sorteio. Boa sorte para vocês. O pessoal da FNCC e da coletiva não está participando, mas o restante aí que estava assistindo tá no jogo. Vocês estão vendo aí a tela do site? Uhum. Legal. Sim. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Boa sorte, gente. Tararã. Vamos lá. Vamos lá. O nome foi Ricardo Monteiro. Será que ele ainda está online? Alguém comemorou aí. Oi, tô aqui sim. Tá aí! Parabéns, Ricardo. Parabéns! Eu Obrigado. vou mandar uma mensagem para você, para a gente combinar a logística para ganhar o prêmio, tudo bem? Tá bom, então. Obrigado. Boa sorte. Obrigada, gente. Boa noite. Foi muito produtivo. Agradeço a participação de todos. Amei ter todos aqui. Obrigada, Maíra. Obrigada, Marcelo. É isso, pessoal. Bora, Carpi, gente. Obrigada. Parabéns. Tem bastante para capinar. Tchau. Um beijo. Tchau.